É um time, assim, recheado, né, com nomes de peso para a temporada 2025 e tudo isso, né, sob o comando de Fernando Diniz. Fica aqui a nossa expectativa para ver esse Cruzeiro em ação. Tem também o Cássio, que chegou na última temporada. O Eduardo, do Botafogo, está chegando para reforçar a Raposa. Uma festa gigantesca lá no Mineirão. E antes de eu passar a palavra para o Vampeta, para o Mauro, para o Bruno Prado, o Gabigol falou sobre o atual momento dele. A gente tem as imagens. Muita gente fala que minha temporada, a última, não foi tão bem, mas mesmo assim tão bem. Eu ganhei 2 títulos e foi muito importante na final. Então, se for não tão bem, ganhar 2, né? Olha o Gabriel, hein? Olha o Gabigol, falando sobre até a última temporada dele. Estou no meu melhor momento como jogador e pessoa. Todo mundo fala que a minha última temporada não foi bem, mas tive 2 títulos, fazendo gol na final. Se não for tão bem e ganhar 2, está maravilhoso. Deu até uma ironizada aí o Gabigol. Mas falando sobre essa chegada dele ao Cruzeiro, Vampeta, tem muita lenha ainda para queimar o Gabigol. Vou te falar, fez gol na final da Copa do Brasil, mas ficou devendo futebol no Flamengo há umas 2... E tá devendo esse futebol já há umas 2 temporadas, hein, Vamp? Tá devendo, né? 2 temporadas, cria uma expectativa muito grande, né? Principalmente porque ele fez o gol da final, né? Gol na final na Copa do Brasil, diante do Atlético Mineiro. Chegou vários jogadores, o Cruzeiro ali se reforçando. Se você pegar, né, não só o Gabigol, você pega o Dudu e o Gabigol, né, um Palmeiras e Flamengo, sempre foram os 2 principais jogadores, né? O Gabigol, durante 2 anos, não vem sendo destaque, mas tem aquele peso por tudo que foi feito pelo Flamengo. Né? As conquistas, são 13 títulos, muitos gols, artilheiro, né? E o Dudu também. Você vê que a chegada dele até ofusca um pouco o Dudu, que o Dudu tá voltando de lesão, não retomou a carreira. O Gabigol não joga e não teve lesionado. Tem um problema aí do julgamento do doping e tudo, né? Então ficou aquela festa toda, ironia. Então o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro na temporada, Pedro, vai ser o time que a gente vai estar mais de olho. Assim, a gente sabe que ele não está na Libertadores e não está no Mundial de Clubes. Mas tem jogadores importantes lá e o treinador também, né? Então a gente vai estar sempre... Não vai faltar notícia aqui pro bem ou pro mal, pra fumaça, né? Porque se o Gabigol... De personalidade não, se o Gabigol voltar a jogar bem, o Dudu, que teve lesionado por 1 ano, voltar a jogar bem, o Eduardo também, foi contratado, o Botafogo era titular há 2 temporadas atrás, voltou. Você pega o Wagner também, no Corinthians, já foi destaque. A própria chegada do Cássio no ano passado, a permanência do Diniz, terminando a temporada, né, naquela fumaça que foi. Pô, as pessoas sabem mais do que eu aqui, estava demitido, daqui a pouco tá pela imprensa. Está demitido. O Matheus Pereira, que é o principal jogador do time, falando, não estou jogando como nem eu jogava antes com o Seabra, né? Uhum. O Willian, que foi convocado para a seleção, com outro treinador fazia outro tipo de jogo, com o Diniz é outro. Então, e hoje tudo globalizado, a gente vai estar de olho em tudo aí, né? E o Campeonato Mineiro vai pegar fogo, porque o Cuca volta pro Atlético Mineiro, onde o Cuca sempre dá o xerique dele e vai embora, né? Não fica falando, não, dessa vez agora eu vou trabalhar. Dessa vez eu vou ficar. Então, o estadual do Brasil, os estaduais do Brasil, que começa aí já na próxima semana, acho que o Mineiro vai ser o mais, que vai ter mais fumaça pra gente ver. E na pré-temporada vai ter Cruzeiro e Atlético Mineiro lá na terra do Tio Sam. Já nas primeiras rodadas vai ter Cruzeiro e Atlético Mineiro para pegar fogo. Não, na pré-temporada agora. Já nos Estados Unidos, exatamente. Na terra do Tio Sam. O Cruzeiro já viaja nos próximos dias para realizar. E eles vão se enfrentar lá. Vai ter jogo. Então vai ter fumaça lá na terra do Tio Sam e vai ter fumaça aqui também no estadual. Os magnatas, donos, né? Também. Cada um vai mostrar a sua força, o seu poder de investimento. Tudo será colocado dentro das 4 linhas para essa próxima temporada lá em Belo Horizonte. Bruno Prado, tá aí, chegada do Gabigol, eufórico, estou no meu melhor momento, abre aspas, Gabigol, como jogador e pessoa, Bruno Prado. É jovem, é um atleta jovem, mas no Flamengo estava faltando aquele apetite. A gente falou várias vezes aqui do futebol apresentado pelo Gabriel no Flamengo, deixou muito a desejar. E como a gente também não pode voltar em 2019, a gente não pode voltar lá em 2020, a gente tem que analisar o que foi a última temporada. A última temporada do Gabigol deixou e muito a desejar, Bruno Prado. Sim, e o Gabigol, as últimas 2 temporadas pelo Flamengo não foram boas, né? Aí ele fala
não foi bom, ganhou 2 títulos. O time ganhou 2 títulos, né? Ganhou o Carioca e ganhou a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, no primeiro jogo da final, ele teve, claro, uma participação importante, com 2 gols marcados, mas ele, individualmente, não jogou bem a temporada, né? Participou das conquistas, é campeão carioca, é campeão da Copa do Brasil e, na história dele do Flamengo, campeão de muita coisa, com participação decisiva dele em várias conquistas do Flamengo de 2019 até 2024, mas 23 e 24 não foram boas temporadas do Gabigol como jogador de futebol. Ele é jovem ainda, sim, ele tem, não acho que seja um problema físico, ele nunca teve uma lesão grave, ele ainda não tem nem 30 anos, então ele, claro, ele tem condição de recuperar, de jogar bem. Não sei exatamente o porquê que ele não jogou bem nos últimos anos. Ele sempre tenta colocar, né, porque o Tite não me dava chance, né? Como o Dudu também falou, é que o Abel não me colocou, o técnico, né, nem falou o nome do Abel, mas ele falou, o técnico, depois que eu voltei, não me deu muitas oportunidades. Não é só isso, em nenhum dos 2 casos, né? O Gabigol já não tinha, quando o Tite chegou, o status que ele tinha de grande estrela do time, porque ele não vinha bem, ele sentou no banco com o Sampaoli, ele sentou no banco com o Vitor Pereira, e com o Tite também, mas antes do Tite já acontecia, não é que ele estava muito bem, aí quando o Tite chegou ele desabou, não é. E se ele tivesse muito bem, o Tite, mesmo que tenha algo assim que não goste dele, o Tite não o colocaria no banco, não tem como, né? O cara é ídolo do clube, se ele estivesse fazendo gol, o Tite pode achar o que for dele e colocaria para jogar, como qualquer treinador. E o Dudu, no caso do Palmeiras, ele teve uma lesão, e aí é uma situação diferente, né? O Dudu é um pouquinho mais velho que o Gabigol e tem essa lesão grave de joelho. E quando ele voltou, ele não teve tantas oportunidades, mas também nos jogos que ele entrou, com exceção do jogo com o Grêmio, que ele entrou bem, ele não mostrou assim nada que justificasse ele ter mais minutos ali com o Abel. Então, eu também não acho que nenhum dos 2 teve queda de desempenho porque os treinadores não gostavam deles. Eles tiveram queda, o Gabigol... não sei se é uma questão emocional de confiança, o que aconteceu. E o Dudu, a lesão no joelho, ajuda a explicar a queda de rendimento também do jogador. Vamos ver se no Cruzeiro eles conseguem retomar. Gera uma expectativa porque são grandes nomes, mas é na prática que a gente vai ver o que vai rolar. Essa coisa, expectativa alta, ela vai ser confirmada ou não no desempenho. Se eles jogarem bem, o Gabigol fizer gol, vai ficar muito grande no Cruzeiro, vai se tornar um ídolo, tudo. Se jogar mal, isso não é muito tempo, não. Alguns meses. Se jogar mal, já muda tudo, né? A gente sabe como as coisas são muito ligadas a resultado. Já chega na final do Mineiro, joga mal, perde pro Atlético. Já o Gabigol já vai ser contestado, o Dudu, o técnico, todo mundo. Então, é na prática que a gente vai ver como é que vai rolar. O Gabigol, idade... ele tem e físico ele tem para jogar bola. Aí vamos ver se ele vai conseguir. Ele não conseguiu jogar bem nos últimos anos. A culpa é sempre do outro. O Sim. Dudu também responsabilizou o Abel Ferreira, mas antes mesmo da lesão, o Dudu já não vinha jogando bem com a camisa do Palmeiras. Sim. E voltou da lesão, também não apresentou assim aquele futebol que o credenciasse a ser um titular ou um jogador assim incontestável para o Abel Ferreira, para os planos do Abel Ferreira. E a gente tem, antes da palavra do Mauro César, do comentário dele, a nossa produção separou, fez um comparativo aqui das temporadas do Gabigol com a camisa do Flamengo. Entre 2019 e 2022, que a gente tinha mencionado, para mim aí sim o auge do Gabigol, e depois entre 2023 e 2024. Começando entre 2019 e 2022, a arte está na tela para você que nos acompanha pela TV Jovem Pan News. 212 jogos de 295 possíveis, 17.037 minutos, 133 gols marcados, um gol a cada 128 minutos, 38 assistências, 171 participações para gol, uma a cada 100 minutos, 56 cartões amarelos, 7 cartões vermelhos, isso no período entre 2019 e 2022. Foi o artilheiro da equipe em todos os anos, artilheiro da equipe do Flamengo em 19, 20, 21, 22. E agora a gente tem um comparativo com as últimas 2 temporadas de Gabriel Barbosa. 96 jogos entre 23 e 24, de 151 possíveis, 5.491 minutos, 28 gols, um a cada 196 minutos, 5 assistências, 33 participações para gol, aí também sobe a média, um a cada 166 minutos, 18 cartões amarelos, 2 cartões vermelhos. Tá aí, portanto, aqui o comparativo. Os números de Gabigol, né, entre 2019 e 22
e também nas últimas 2 temporadas, 23 e 24. Mauro tá aí, o Gabigol chegou no Cruzeiro falando que vive o melhor momento da carreira, como pessoa e como jogador. Mas o que ele apresentou na última temporada, assim, eu não sei se ele tá puxando aquele Gabigol de 2019, porque o Gabigol de 2024 não jogou nada, viu, Mauro? Esse evento que houve ontem em Belo Horizonte foi uma espécie de grande momento. Lembra da Ilha da Fantasia? Você é muito novinho, você não lembra, mas você de repente já viu no YouTube. Já assisti. Né, que tinha o tatu e tal, o anãozinho lá que decepcionava as pessoas. É um mundo fantasioso, gente. Porque na realidade não é essa. Você acabou de falar, o Dudu já jogava mal antes de machucar, quando voltou não jogou bem. E o Gabriel joga mal há 2 anos. Ele foi muitíssimo bem em uma das partidas da final da Copa do Brasil. Mas essa foi a exceção, não foi a regra. Então, tudo bem, ele pode fazer a autoavaliação que achar que deve, achar que está bem, então, o direito dele. Mas os fatos mostram outra coisa. Né? Na própria final, o primeiro jogo muito bem, 2 gols, o segundo jogo, o primeiro tempo, péssimo, péssimo. Ele sai e o time melhora. Ainda teve lá o charivari lá no vestiário, lá, problema no vestiário, essa coisa toda. Eu acho, assim, posso estar enganado, evidentemente, mas eu acho que quando o jogador tem má fase, o primeiro passo para a recuperação da má fase é reconhecê-la. É identificar, cara, eu estou jogando mal. Por que eu estou jogando mal? Estou mal fisicamente, tecnicamente? Os adversários já conhecem as minhas jogadas, os meus pontos fortes, neutralizam mais facilmente. O que acontece? Não adianta terceirizar a responsabilidade. O Tite não teve nenhuma culpa nessa história toda. Isso é uma grande sacanagem. Falar, o Tite já herdou o cara na reserva e ele nunca fez nada, rigorosamente nada, para ser titular. Então ele foi reserva porque ele merecia ser reserva. Ele estava bem adaptado ao banco, falei que várias vezes. Ele e o banco pareciam uma coisa só, tão integrado que estava. E entrava e não fazia diferença. Fez diferença numa final, o que não é mais do que a obrigação dele, que ele ganhava muito bem no clube para dar algum retorno técnico, deu na final. Jogando ao lado de ótimos jogadores, diga-se de passagem, num time que se acertou com o Felipe Luiz. Tem isso também. Não se faz nada sozinho no futebol, né? O time se ajeitou ali. E ele só jogou porque estava machucado. Tem isso. O Pedro, o Cebolinha e o Luiz Araújo voltando de lesão. Todos fora de combate. Senão ele não jogaria, gente. Ele não ia jogar, ele ia ficar no banco mais tempo. Especialmente o Pedro. Mas e se o Pedro jogasse, o Flamengo talvez tivesse uma temporada muito melhor. O Flamengo poderia ser campeão brasileiro da Libertadores se o Pedro estivesse jogando. Quem pode dizer que ele não faria 1 ou 2 gols contra o Peñarol, daquele caminhão de gols perdidos no Maracanã no primeiro jogo? Ou a bola que o Gabriel não conseguiu desviar para o gol no final do jogo em Montevidéu, se o Pedro tem em campo. A bola que o Plata não foi na bola, a bola na pequena área ali não fez o gol. Pedro poderia ter feito um gol em uma jogada ou outra e mudar o rumo da história, porque ele vinha decidindo muitos jogos. E mesmo em 2022, o Gabriel faz o gol na final, em Guayaquil, mas o Flamengo só chega à final porque o Pedro faz muitos jogos e muitos gols. E essa história que ele se sacrificou para jogar com o Pedro, isso é uma falácia. Se sacrificou como? Jogou de zagueiro? Jogou de meio campo, volante? Sacrificar é assim, olha, você é um centroavante, mas você vai ter que jogar de o Alisson. Era um ponta e virou volante no São Paulo, né? Ele não virou volante, ele continuou sendo um atacante. Qual a diferença? Ele jogava com o Bruno Henrique e passou a jogar com o Pedro. O parceiro dele tem um estilo diferente. O Bruno Henrique tinha mais movimentação, mas que também aparece como centroavante, um homem mais de referência que é o Pedro. E o jogador é pago para atender a demanda do clube. E naquele momento o técnico, sem o Bruno Henrique machucado, encontrou nele e no Pedro a dupla certa. Não tem nada de sacrifício, gente. O sacrifício seria jogar de lateral esquerdo. Olha, é o seguinte, machucou aqui fulano, se não é canhoto, vai jogar de lateral esquerdo. Aí ele vai lá e joga lateral. Isso é sacrifício. O cara está na posição que não tem nada a ver com ele, totalmente distante, e ele se sacrifica, entre aspas, para colaborar com a equipe. E isso é um, entre aspas, sacrifício, né? Jogou no ataque. Que sacrifício foi esse? Porque ele teve que jogar para o companheiro, porque o companheiro fez mais gols. Gol do Flamengo, era o time dele. Como agora, se ele jogar ao lado, digamos, do Caio Jorge, e o Caio Jorge fizer 25 gols, ele fizer 13, ótimo para o Cruzeiro. Assim que funciona. Pode ser uma dupla de ataque, ou ele e o Dudu. Se o Dudu fizer mais gols do que ele, paciência. O importante é o Cruzeiro vencer ou não. Ele jogou com o Ricardo Oliveira no Santos, já jogou com 9, não é dele? Exato, e com o próprio Bruno Henrique no Santos. Então, sabe, foram criando narrativas, né, os Gabizetes, né? Foram criando narrativas fantasiosas, isso é uma bobagem. O que ele tem agora é que corresponder tecnicamente, os dois. Porque a expectativa gerada foi muito, muito grande. Eu entendo as contratações do Cruzeiro muito mais midiáticas do que técnicas. Não parece que estão preocupados em formar uma equipe, sim, contratar jogadores que tenham holofote, chamem a atenção. Estamos aqui falando sobre eles, né, por acaso, né? Mas isso não basta. Isso aí pode funcionar até no Campeonato Mineiro e tal, mas para a ambição que o Cruzeiro parece ter na temporada,
são jogadores em baixa, e que custam muito caro, os dois em baixa. Eles é que tem que dar a volta por cima. Vão conseguir? Eu não concordo com aquela tese, depende só deles. Não depende só deles. Depende também deles, do empenho deles e de eles serem capazes de jogar tão bem. Porque você às vezes quer fazer uma coisa e não consegue. Depende só dele? Não depende só dele. Depende do cara tentar e ser capaz. Vai ser capaz? Não sabemos. Porque os dois já vêm, um com lesão, até tem essa grande atenuante, o outro sem nenhuma lesão grave. Os dois vêm numa fase aquém já há um bom tempo. E não foi culpa da Abel Ferreira também, que o Dudu não jogava. O outro jogava melhor do que ele, gente. Né? Surgiu o Estevão, surgiram outros jogadores. O outro jogaram melhor do que ele, por isso que ele não jogava. E quando ele entrava, pouco acrescentava. Né? Então, não tem justificativo. Né? Mas foi uma grande pirotecnia. Teve uma frase do Alexandre Matos que foi um negócio... Vi um vídeo ele falando que o grande ídolo do Cruzeiro é o dono do Cruzeiro. Pô, eu pensei que fosse o Tostão. Puxou os mais de 100 anos de história do Cruzeiro. Eu imaginava que fosse o Tostão. Talvez, sei lá, o Jairzinho na Libertadores 76, o Nelinho, que eu adorava o Nelinho, achava fantástico. Pô, sempre fui fã do Nelinho. O Raul, o Dirceu Lopes. Só para falar desses caras anos 60 e 70. Não estou nem falando da turma que ganhou títulos mais recentes, como Alex e Companhia Limitada. O ídolo é o dono do Cruzeiro. A que ponto chegamos, né? O mundo maravilhoso das SAFs. Né? E falou isso do microfone para o estádio inteiro ouvir. Fiquei meio estarrecido. Por que deu do Alexandre Matos falar um negócio desse? Mas é claro, ele hoje é o cara importante que ele está colocando dinheiro. Mas eu acho as contratações mais midiáticas, do que... Por exemplo, Bolassi, eles têm agora, no Cruzeiro, Lautaro Dias, Caio Jorge, eu estou lembrando aqui, Dineno, Bolassi, Dudu, Gabriel... Fagner está chegando agora para a lateral direita. Só aí são 6 homens que jogam Eduardo do Botafogo para jogar no meio. Ataque. 6 atacantes aqui. O cara joga na frente. Isso. Fora meninos da base lá e tal, né? Tem um menino chamado Teves, até com IS no final, que é da base, que já entrou em alguns jogos, joga na frente. Aí tem Eduardo, aí tem Fagner. O menino que tá jogando, o filho até do Kleber, lateral esquerdo, que jogou comigo no Corinthians. Fez gol agora na Copa São Paulo. Jogou a final, entrou na final. Sim. Kenji, né? Kenji. Isso. Kenji. Então, assim... Agora, a contratação do Valentim Gomes já é uma contratação de um outro perfil. Isso. Jogador caro, 9 milhões de euros, né, ou dólares, acho que são euros, segundo a imprensa argentina, mas é um zagueiro bom, jovem, 21 anos. Aí é um jogador que você vai contratar para ter retorno técnico e depois... E o Fabrício Bruno, parece ali que eles querem formar uma zaga rápida, né? Uma zaga que tenha que corra bem para trás, né? O time do Diniz jogar em cima, então... Faz sentido. Só que a saída de bola do Fabrício Bruno não é um primor. É isso o que faz até perder espaço no time do Felipe Luiz. E aí eu acho curioso, porque o Cássio já não é bom nesse negócio, de jogo com os pés. E o Fabrício não é um primor. Eu acho que a montagem da defesa do Cruzeiro tinha que partir por zagueiros que tenham mais intimidade com a bola. Isso. Porque o goleiro já não tem. O Cássio não tem essa facilidade. O Fábio já não tinha. Melhorou um pouco, de tanto tempo com o Diniz, né, no Fluminense. Mas, mesmo assim, é sujeito a chuvas e trovoadas. Vira e mexe, tinha um probleminha ali. São poucos goleiros que têm essa qualidade. E o Cássio e o Fabrício, sei lá, não faz muito sentido para mim, sabe? Quando você pensa mais profundamente na montagem do time. E o Fagner é também um jogador já veterano, quer dizer... O Fagner, a bizarrice está do lado do Corinthians, né? Renovaram o contrato agora, no ano passado, né? Por 2 anos, e agora vão pagar metade do salário para um time... que tem um dono que está gastando uma fortuna na montagem de uma equipe